Boa tarde, irmãos. Vamos dar início a mais um culto da tarde. Vamos cantar Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Só esperar a nossa pianista. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos ficar em pé? Os que podem, né? E aí vamos cantar bem bonito. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio de louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá esse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar e perdoar. Morreu na cruz pelo meu pecado, há um sepulcro aberto para o provar. Cantemos. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar e perdoar. Morreu na cruz pelo meu pecado, há um sepulcro aberto para o provar. Porque Ele vive, tenho esperança. Porque Ele vive, já não há medo. Porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque Ele vive. Crendo em Jesus, eu tenho vida, descanso e paz. Posso fruir, comigo está. A cada dia me ajudando no caminho a prosseguir. Porque Ele vive, tenho esperança. Porque Ele vive, já não há medo. Porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque Ele vive. E
será vencida, e eu na glória o Mestre hei de enfim louvar, porque Ele vive, tenho esperança, porque Ele vive, já não há medo, porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque Ele vive. Muito bem, vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por mais um domingo na Tua casa, mais um dia que o Senhor nos dá, esta tarde. Agradecemos o privilégio que é ser chamado Teu Filho, podermos mesmo Te louvar a esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso. Receba a nossa adoração, Senhor, e esteja mesmo nos abençoando com a Tua presença, com a Tua palavra sendo mesmo pregada. E também, Senhor, abre os nossos corações, o nosso entendimento para entendermos as verdades que aqui se encontram na Bíblia. E também abençoa o Teu servo que vai trazer aqui a mensagem. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós temos hoje uma visitante. Você pode dizer o seu nome? Taína. Taína? Ah, muito prazer, Taína. Que a Igreja Evangélica de Beja, Casa de Deus, você é sempre bem-vinda aqui, tá bom? Bem, nossos trabalhos da semana, eu vou passar por causa da Taína, olha, né? Tô brincando. Mas tem aí os nossos trabalhos da semana, começar de domingo, começamos hoje de manhã a ceia, mas normalmente temos a escola bíblica dominical às 11 horas. E agora esse culto que está sendo realizado às 17. Depois, na terça-feira, temos o culto de doutrina aqui na igreja às 20 horas. O pastor está dando agora o panorama dos evangelhos, né? As verdades ali dos evangelhos, às 20 horas. Na quarta-feira temos o trabalho ali em Cuba. O pastor Elias está dando também ali a carta de Apocalipse. Então, se você tiver interesse, você pode estar falando conosco e a gente dá o endereço lá da nossa congregação em Cuba. Na quinta-feira, por volta das 20h30, 20h45. Na quinta-feira nós temos o trabalho também ali em Vales Mortos às 3 horas. Nessa sexta-feira que passou, a irmã que mora em Serpa, a irmã Augusta, faleceu, está com Cristo. Mas ainda tem a irmã Ana, o pastor vai fazer ainda ali as visitas com ela ali no lar de idosos. Depois pega o casal Bully e parte ali em direção a Vales Mortos, às 3 horas. E aí, depois, aqui em Beja, novamente à noite, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. E aí nós temos um primeiro momento onde estamos tratando sobre os milagres de Jesus, em ordem cronológica. Já estamos finalizando essa parte. Jesus está quase já indo ser crucificado. E logo em seguida nós temos o culto de oração propriamente dito, né, o momento de oração. Mas sempre convidamos, sempre reforçamos a importância dos irmãos estarem presentes nesse encontro, nessa comunhão do culto de oração. Então, culto de oração quinta-feira às 20. No sábado, então pula a sexta, no sábado nós temos ali de manhã, se Deus permitir, a gente vai fazer um pequeno encerramento ali no bairro do Pelame. Eu peço as vossas orações também, ali na praça, o trabalho que é feito. E aqui também no Descobridores da Bíblia, a gente vai fazer o encerramento esses dois trabalhos por conta da nossa viagem, na próxima semana, no dia 11. Então, no dia 7 a gente vai fazer esse encerramento. E orem, irmãos, tanto pelos os dois trabalhos, Descobridores, o trabalho aqui na igreja mesmo, com as crianças, mas também lá o bairro do Pelame. Eu já contei para os irmãos, mas sempre assim, constrange o meu coração, né? Mas saber que elas falaram, olha, nós nunca ouvimos a história do nascimento de Jesus.
né? Então, né? Já pensou? Você fica, às vezes a gente imagina, olha, mas tem o indígena lá na tribo, isolado, que nunca ouviu falar de Jesus, mas aqui pertinho também tem, né? Sabe quem é Jesus, sabe quem é Deus, quem é Jesus, mas a história da Bíblia, como se deu o Natal, não é Pai Natal, Páscoa não é o coelho da Páscoa, né? Não é ovo de chocolate, então é isso que é o importante. Então, orem por esses 2 trabalhos, esse fechamento, esse encerramento desse ano. Se Deus permitir, vamos retornar quando voltarmos no ano que vem. Tá bom? Então, são esses os 2 avisos. Então, nós temos, chegou mais uma visitante. Temos a Taína e a... Você pode dizer o seu nome? Isso? Ana Paula. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Então, temos 2, depois os irmãos podem falar com a Taína e a Ana Paula, tá bem? Antes da mensagem, vamos cantar mais um cântico. Vamos ficar novamente em pé, aí a gente vai ficar um tempo sentado. E aí vamos cantar glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá. Sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e proclamarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, ressurrecto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muito bem, palavra Pastor Elias. Muito bem, os irmãos podem se assentar, obrigado. E sentados, irmãos mesmo, vamos abrir nossas Bíblias para a primeira epístola de São João. Já estamos quase para terminar essa epístola, né? Estamos no capítulo 5. Agora nós vamos para o versículo 6. E nós vamos fazer essa leitura, irmãos, até o versículo 13. Primeira epístola de São João, o capítulo 5, e iniciando a leitura aí com o versículo 6, vamos ler até o 13. Aí, depois nós fazemos uma breve oração. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 João 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um.
E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que crerdes em o nome do Filho de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela a tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua bondade, o teu amor para conosco. Obrigado por cada um dos amados irmãos, amigos que chegaram para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, dirige, Senhor, as nossas vidas, glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós chegamos aqui nesta parte, e como os irmãos puderam ver, algumas Bíblias, elas dividem os parágrafos, e este parágrafo, ele começa aí no versículo 6, geralmente em algumas Bíblias, para marcar o parágrafo, eles colocam a primeira letra em negrito. Então, algumas Bíblias vai ter um negrito para dizer, olha, aqui começa um parágrafo. Mas é claro, a divisão de parágrafo, irmãos, na Bíblia não é inspirado. Ou seja, não foi uma coisa que Deus disse, o parágrafo é daqui até ali. Não, foi os homens, a publicadora, né, que viu, olha, vamos, para facilitar a leitura do leitor, vamos dividir aqui, vamos dar um título para esse parágrafo. Então, isso daí é mais divisão de capítulo, de versículos, títulos de parágrafo, é dado pela editora ou pelo o que está responsável pela edição na língua, seja português e assim por diante. Mas eu digo tudo isso porque os irmãos viram que eu li até o versículo 13, né? E algumas Bíblias, elas param o parágrafo no versículo 12. Mas, quando o versículo 13 diz assim, estas coisas vos escrevi. Obviamente, estas coisas vos escrevi, o que está para trás. Então, por isso, eu fiz a leitura do versículo 13. Tá bom, mas só para os irmãos terem aí a divisão, tá? Vamos fazer a estrutura da seguinte forma. Podemos dividir aqui esse parágrafo, primeiramente, com os versículos 6 e 8, o 6 ao 8, qual é o assunto aí? É o triplo testemunho acerca de Jesus. É isso que nós vamos ver, né? São 3 testemunhos a respeito de Jesus. No versículo 9 e versículo 10, até o versículo 10, nós vamos ver que o testemunho de Deus é maior. Ele é maior. Então, note, o triplo testemunho acerca de Jesus, o testemunho de Deus é maior. O versículo 11 e versículo 12 é o testemunho, né, sobre a vida eterna, ou seja, o testemunho de Deus é sobre a vida eterna. E finaliza com o versículo 13, que é o propósito da carta. Quando ele diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, vamos meditar aí, irmãos, nesses testemunhos, né?
Primeiro, do versículo 6 até o versículo 8, que é o triplo testemunho acerca de Jesus. Nos diz assim, versículo 6: Este é aquele que veio por meio de água e sangue. E você vê que ele diz Jesus Cristo. É óbvio que no versículo 5 ele já tinha dito: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E aí, ele, dando continuidade, ele diz: este, ou seja, Jesus, é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui alguns ficam assim pensando, né? Mas o que ele quer dizer com isto? Ele diz aqui, é aquele que veio por meio de água e sangue. E aqui, irmãos, há duas possíveis interpretações a respeito do apóstolo usar essas duas palavras aí, né? A água e o sangue. Como assim? Ele veio por meio de água e de sangue? O que quer dizer isto? Os irmãos sabem que Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério, ele começou o ministério quando? Quando ele foi batizado. Então você tem ali o que? A água. Né? Você tem a água, começa o ministério do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, e sangue? Sangue por quê? Lembra, quando Jesus Cristo chega até João Batista para ser batizado, você lembra que o João Batista disse: eu não sou digno de te batizar, eu que tinha que ser batizado por ti? Aí o que Jesus Cristo diz? Não, deixa por enquanto para servir, tipo assim, de testemunho. Para servir isso como testemunho, para cumprir toda a justiça, né? Ali, é claro, Jesus Cristo, no seu batismo, estava simbolizando a sua morte e a sua ressurreição. Né? Então, está ali a água. Mas também, irmãos, nós temos esse testemunho da água e do sangue, quando aquele soldado, né, para se certificar que Jesus tinha morrido, ele, né, assim introduziu aquela lança no lado de Jesus. E o que foi que saiu do lado? Saiu água e sangue. Quando sai água e sangue, na situação em que Jesus Cristo morreu, estava comprovando que de fato Jesus Cristo tinha morrido. Para sair água e sangue, então isso quer dizer, de fato, ele morreu. Então por isso que quando ele diz aqui, este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Curiosamente, no dia do batismo do Senhor Jesus Cristo, a gente vê o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. E naquele dia a gente vê a Trindade, é claro. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo na forma de pomba em cima e a voz que vinha do céu de Deus, né? Então temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No versículo 7, ele diz aqui, pois há 3 que dão testemunho no céu. 3 que dão testemunho no céu. E aí ele dá o nome dos 3 que dão testemunho. Diz aqui, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E aqui ele diz o seguinte, estes 3 são um. Então daí é que nasceu no Novo Testamento esta compreensão da Trindade, entende? No Antigo Testamento não se tinha isso, não se tinha essa ideia de que são três pessoas. Não, na concepção judaica estava de que Deus é um só.
Ele é só um, ele é um espírito, mas ele é só um espírito, ele não é três. Aí quando chega no Novo Testamento, Jesus Cristo vem dizendo, eu e o Pai somos um. Tem várias atitudes de Jesus Cristo que demonstram que ele e o Pai são um. Se a gente for aqui enumerar, por exemplo, lembra quando Jesus Cristo, ele está na sua casa, tudo indica que era a sua casa em Cafarnaum, quando chegou a uma multidão, e aí veio um paralítico, 4 homens segurando um paralítico, subiram, não conseguiram entrar, subiram, desceram o homem pelo telhado na frente de Jesus. Aí Jesus Cristo olhou para o homem e disse assim, homem, os teus pecados estão perdoados. Aí os judeus ali por perto olham, mas que é isso? Esse homem blasfema. Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? E eles estão corretos no seu raciocínio, por quê? Porque veja só, todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Todo pecado que nós cometemos é contra Deus, embora seja contra o próximo, mas primeiro é contra Deus. Abrindo um parênteses aí para explicar, lembre, quando José estava na casa de Potifar, que a esposa do Potifar queria se deitar com José e dizia, deita-te comigo, o que o José disse? O José disse, longe de mim pecar contra Potifar. Não, pecar contra Deus. Mas por que pecar contra Deus? Porque foi Deus que disse, não adulterarás. Então, quando uma pessoa adultera, ele primeiro está pecando contra aquele que disse para não fazer isto, contra Deus. Sim, está pecando contra o cônjuge, mas primeiro contra Deus. Então, se está pecando contra Deus, é Deus que vai perdoar o pecado. Eu, por exemplo, eu não posso chegar e olhar para uma adúltera ou um adúltero e dizer assim, os teus pecados estão perdoados. Ora, ele não pecou contra mim, ele pecou contra Deus. Então, se ele pecou contra Deus, Deus é que pode perdoar o pecado dele, porque todo pecado é contra Deus. Então, na mente do judeu foi o seguinte, como é que pode esse homem aí dizer, estão perdoados os teus pecados? Para um homem paralítico, veja, aquele homem paralítico não tinha feito nada para Jesus. Ele não tinha feito assim diretamente, olha, encontrou Jesus, fez algum mal para Jesus, ou fez algum dano para Jesus. Porque quando uma pessoa faz alguma coisa contra a gente, a pessoa vai pedir perdão, você, perdoa, porque foi feito contra você. Mas no caso ali, aquele paralítico, humanamente falando, não tinha feito nada contra Jesus. Tinha feito sim, contra Deus. Mas na mente do judeu, é Deus que tem que perdoar. E não esse homem. Esse homem aí é meramente um homem. Mas é isso que Jesus Cristo está mostrando para os judeus, de que ele é Deus. Então ele diz, olha, filho, os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus Cristo percebeu que eles murmuravam na mente, Jesus Cristo diz assim, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade, ele disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantou. Era a prova que ele tinha autoridade para perdoar o pecado. Logo, ele era o quê? Deus. Eles disseram, só Deus pode perdoar pecado. E Jesus estava perdoando. Uma outra ocasião, os irmãos estão lembrados que Jesus Cristo conversando com eles, falando, estavam discutindo, e Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele disse eu sou, era aquele Jeová. Lembra quando o Moisés perguntou, olha, se o pessoal perguntar o teu nome, qual é o teu nome que eu vou dizer? Qual é o nome? Aí ele disse, o eu sou te enviou, o eu sou. Então, quando Jesus Cristo diz assim, eu sou, os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus, porque na lei estava escrito que aquele que blasfemar tem que ser morto com pedradas. Então eles pegaram em pedras para atacar assim Jesus, e Jesus saiu, porque Jesus disse eu sou. Numa outra ocasião, um dos discípulos disseram, mas Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta.
Aí ele falando, né? Olha, André, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então agora o João aqui está dizendo explicitamente que o Pai, é Deus o Pai, a palavra que é o verbo, o Logos, que é Jesus, o Deus o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Isto, irmão, na nossa concepção, na nossa mentalidade, não cabe. Nós não conseguimos explicar a Trindade. Não conseguimos explicar. Por quê? Porque é algo que está fora da nossa compreensão. Para nós, uma pessoa é uma pessoa, duas pessoas é duas pessoas. Isso aqui é uma pessoa, isso aqui é outra pessoa. Aqui é um ser, aquele ali é outro ser, e aquele ali é um outro ser. Mas três pessoas, são três pessoas, serem um Deus, a gente não consegue entender isso. No Shema Israel, na sinagoga, quando os judeus vão dizer, ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O curioso é que nesta palavra, em hebraico, errad, tu és o errad, que é único, que eles dizem um, mas essa palavra errada em hebraico, irmão, significa também único. Único, ele não é apenas um, como está aqui. Quando ele diz aqui, e esses três são um, essa palavra errada, é claro, aqui está no grego, mas no hebraico, errado quer dizer o único da espécie. Porque na verdade, irmãos, não existe em canto nenhum um ser que é um Deus em três pessoas. Não é três deuses. É um único Deus em três pessoas. O que um quer, outro quer. E outra, irmãos, não é assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é assim, é assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E também não é a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Também não é assim. Por que não é assim? Porque você está tipo colocando esse aqui veio existir primeiro, aí depois esse aqui veio existir segundo, ou esse aqui é mais poderoso. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem desde toda a eternidade. Eu sou o alfa ou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então o João aqui está deixando bem claro que os três são um. Você consegue explicar isso? Não, mas nós aceitamos pela fé. São três pessoas, um único Deus. Um único Deus. No versículo 8, ele, assim, continuando, ele diz, e três são os que testificam na terra. O Espírito, os irmãos já viram, a água, também já vimos isso na questão do batismo, e o sangue. E os três são unânimes num só propósito, para você ver aí a unidade. O propósito é um único propósito. Então esse é o versículo 6, versículo 8, que é um triplo testemunho acerca de Jesus Cristo. Agora, o versículo 9 e o versículo 10, a gente vê aqui o testemunho de Deus, que é o maior. Primeiro, testemunho de três, e o testemunho de Deus é maior, porque ele está comparando esse testemunho com o testemunho dos homens. Os irmãos sabem que para eu ser uma testemunha, você ser uma testemunha, você tem que ter visto o acontecido. Você tem que ter estado lá no acontecimento. Foi um acidente de carro, você viu, você estava lá, você pode ser testemunha. Mas se você não estava lá, não viu, não ouviu nada, como é que você pode ser testemunha? Jesus Cristo disse, nós testemunhamos daquilo que nós vimos e ouvimos. E o João diz, até apalpamos. Então pode ser testemunha. Então aqui ele está dizendo o seguinte, no versículo 9: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Olha a lógica aqui de João. Olha a lógica dele aqui. Ele está dizendo o seguinte:
Ora, irmãos, não tem muita coisa que são histórias e que os irmãos aceitam e que os irmãos defendem, né? A gente vai falar da história de Portugal, vai falar da história da Europa, aí você vai falar Napoleão, aí você vai falar em Dom Luís, você vai falar em Dom Pedro, você vai Dom Diniz, você vai falar... Isso é tudo história, isso está nos livros. E você lê e defende. Não, mas aqui, na época romana, quando Júlio César, ele fazia isso. Ora, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas você conta como história. Por quê? Porque você acredita nos historiadores. É claro, você consulta vários livros que estão contando essa história. Mas você é capaz de dizer isso. Olha, existiu sim um dia um homem chamado Júlio César, um homem chamado Nero, Calígula, né? Herodes. Sim, existiu um homem chamado, dá o nome da pessoa, né? Alexandre o Grande. Isso está tudo na história, você só sabe disso porque tem livros. Você não estava lá. É aquela história que eu contei para os irmãos, certa vez, que eu estava evangelizando, né, na porta do mercado, e aí chegou um estrangeiro, parece que ele é lá da Austrália, aí dizendo assim: olha, vocês acreditam nisso daí, é porque é aqui do Ocidente, mas lá no Oriente é diferente, não é bem assim, as coisas, né? Vocês acreditam nesses mitos. Aí a gente, assim, faz perguntas, né? A gente faz perguntas. Por exemplo, no caso do Brasil, quem descobriu o Brasil? Mas pode perguntar para qual é, português ou brasileiro. Pedro Álvares Cabral, ninguém tem dúvida disso. Quem descobriu o caminho para as Índias? Quem foi que descobriu o caminho para as Índias? Aí o pessoal unanimemente, foi Vasco da Gama. Não tem dúvida sobre isso, mas ninguém estava lá, dos que estão vivos hoje. E por que acredita? Isso são todos testemunhos de homens. Então ele está dizendo aqui: ora, se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o curioso é que o João, ele vem numa lógica judaica desde o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento não podia se aceitar uma acusação contra alguém se não tivesse 2 ou 3 testemunhas, não é? Não podia, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E quantas testemunhas ele está colocando aqui? 3. 3 testificam lá no céu, 3 testificam aqui na terra, são testemunhas. Ora, nós aceitamos testemunho? Aceitamos, nós admitimos o testemunho dos homens que dizem isso, que dizem aquilo. Ora, se nós admitimos o testemunho de homens, que você sabe que tem tendência para mentir, está em tendência para aumentar. Cada vez a gente descobre, vai estudando a história do país, a gente olha, nova descoberta. Fio Cabo não foi o fulano que descobriu tal coisa. Fio Cabo não foi bem assim, tal história. Então o homem pode acrescentar, mentir. E por isso o testemunho de Deus é maior. Ora, se você admite o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E foi isso que eu disse para um outro senhor, né? Que estava dizendo para mim: mas você acredita na Bíblia? A Bíblia foi escrita por comedor de farinha, comedor de bacalhau. Foi escrito por um homem. E foi aí que eu disse: então me diga uma coisa, quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral. Eu disse: o senhor estava lá? O senhor viu quando as naus chegaram? Você estava lá? Não, mas peraí, o senhor disse que não acredita em comedor de farinha. O senhor leu isso em alguma parte. Então, se eu acredito nos livros de história, muito mais eu devo acreditar nas Sagradas Escrituras. Que aí tem o testemunho de 3 verdadeiros: o Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. Na continuação, no versículo 9, né? Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Versículo 10: aquele que crê no Filho
tem em si o testemunho. Note como ele diz, tem em si o testemunho. Como assim? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Que testemunho é esse? Irmãos, é o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, que ele é regenerado, ele tem o Espírito Santo em si. E a Bíblia diz que o nosso Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós temos testemunho em si, quando somos regenerados. Esses são aqueles que creem no Filho de Deus, eles têm em si o testemunho. Aí ele diz, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Que coisa! Já imaginou uma pessoa chamando Deus de mentiroso? Eu pergunto, isso é ou não é um pecado? Então, quantos amigos nossos, conhecidos nossos, que são pais de família, são, assim, donas de casa, pessoas respeitáveis, eles não vão na igreja. Eles não gostam de coisas religiosas, de Bíblia, essas coisas. Eles não gostam dessas coisas. E às vezes a gente pensa, poxa, o fulano de tal morreu. Será que ele não foi para o céu? Ele não matava, não roubava, não mentia. Era uma pessoa boa. Será que ele não foi? Irmãos, se ele não aceitou Jesus como seu Salvador, é porque ele não acredita no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Ora, se não aceita esse testemunho, se você não acredita em Deus, não quer seguir a Deus, você está dizendo o quê? Você está dizendo que Deus é mentiroso. Essa é a conclusão de João. Ora, esse aqui é o testemunho de Deus. Olha, você não admite o testemunho dos homens? Admite. Então, esse aqui é o testemunho de Deus. Você vai aceitar? A pessoa, não, eu não quero aceitar isso. Olha, então você está fazendo de Deus mentiroso. Uma pessoa que não aceita Jesus como Salvador, não aceita o testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Ora, se você não aceita, você está chamando Deus de mentiroso. Eu pergunto, isso é um pecado grave ou não é? Esse é um pecado grave. Você só vê que pecado é adulterar, matar, roubar. Mas esse é um pecado. Você não acreditar no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho, esse pecado leva ao inferno. Porque a pessoa não acreditando em Jesus, ele não vai ser salvo. Então, sendo salvo, vai para o inferno. E por que não vai acreditar em Jesus? Porque acha que Deus está mentindo. Esse negócio dele dar o filho dele para nós termos a vida eterna, e por isso ele coloca isso aqui na frente, que é o versículo 11, né? O versículo 11 e 12, que completa ali qual é o testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Ele diz assim, o testemunho é este, versículo 11, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Essa vida eterna não está em nós mesmos, nos nossos méritos. Essa vida eterna está no seu Filho. Aí a conclusão dele é a seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Você tem o Filho de Deus? Crê nele como teu Salvador? Você tem a vida eterna. Você não crê no Filho de Deus? Então você não tem a vida. Aqui, irmãos, não tem muito bater de boca. Mas isso, como que eu posso ser salvo? Eu posso ser salvo, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu acho que eu consigo chegar no céu. Não, mas é por meio de Jesus. Não, mas eu acho que tem um outro caminho, tem outra maneira, tem outro jeito. Irmãos, aqui o Senhor Deus é muito categórico no seu testemunho, na sua palavra. Ele diz muito claro, né? É o testemunho de Deus, que é aquele que eu li para os irmãos. O testemunho é sobre a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um Filho de Deus não tem a vida. Chama a atenção dos irmãos e amigos para esse verbo ter no presente do indicativo. Ele não está aí no futuro.
Ele poderia dizer assim: aquele que tem o filho terá a vida. Não, ele diz: aquele que tem um filho tem a vida. E a vida da qual ele se refere aqui é a vida que no grego é chamado de zoe. Eu já disse para os irmãos que no português nós não temos uma diferença entre vida e vida. Nós precisamos colocar alguma outra palavra para identificar a vida da qual nós estamos falando. Por exemplo, eu digo assim: olha, a vida psicológica, eu estou falando da vida psicológica. A vida psicológica, o grego ele chama de psirrê. É daí que vem a psicologia. O psirrê, no grego, também é traduzido por vida, mas é uma vida psicológica, certo? Mas tem uma outra vida no grego que é o bios. Daí que vem a palavra biologia, né? Biologia. Aí também é uma vida, só que é uma vida biológica. Então, olha, já encontramos duas vidas: uma vida biológica, outra vida psicológica. Só que o termo grego aqui não é psirrê e nem é bios. O termo grego é zoe. Zoe significa qualidade de vida, uma qualidade de vida. Geralmente, quando a gente lê para pessoas que não têm um entendimento sobre essa palavra vida eterna, ele pensa o seguinte, porque a Bíblia diz: aquele que tem o filho tem a vida eterna. Aí o que você pressupõe? Bem, você pressupõe que se você não tem um filho, você não tem essa vida eterna, logo você deixará de existir. É isto que o versículo nos leva a pensar. Ora, se eu aceitar Jesus Cristo, eu vou viver eternamente. É isso que ele está dizendo: você tem vida eterna. Ora, então se eu não aceitar Jesus Cristo, eu não vou ter vida eterna. Então isso significa que eu vou deixar de existir. Esse é o pensamento dos seres humanos naturalmente. Mas isso está errado. Está errado por quê? Por isso que ele usa a palavra zoe, para mostrar que a vida que a pessoa tem é uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida começa aqui na terra. A Bíblia não está, em parte alguma, dizendo que se você não aceitar Jesus Cristo, você vai deixar de existir. Você não ganhou a vida eterna. Então isso quer dizer que você vai morrer e vai deixar de existir. Por isso vem os ditados, né? Aqui se faz, aqui se paga, morreu, acabou tudo. Morreu, acabou tudo, mas não acaba não. A Bíblia deixa-nos bem claro, irmãos, que todos nós, crentes e incrédulos, todos nós existiremos para toda a eternidade. A Bíblia deixa bem claro isso em Apocalipse. Estes aqui para a vida eterna, esse daqui para a condenação eterna. Aí a Bíblia ainda diz: e sofrerão pelos séculos dos séculos. Ele usa a expressão de dia e de noite. Não é que vai ter de dia e de noite, porque já acabou o sol, já acabou a lua. Mas ele dá isso para entender o quê? Que é um sofrimento eterno. Ou seja, a pessoa não deixa de existir. Então todos nós vamos viver eternamente. Agora, uns vão viver com qualidade de vida e os outros não têm qualidade de vida. É por isso que ele coloca essa palavra zoe, que é para não ter um mau entendimento. E ele não quer passar a ideia de que quem não aceitar Jesus vai deixar de viver. Não, vai continuar vivendo. Olha, por exemplo, quando você visita alguém doente, a pessoa está acamada, está doente, está ali, não consegue fazer as coisas, você chega: então, como que vai a sua vida? Aí a pessoa olha para você e diz: mas isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. Mas não é vida? Como assim não é vida? Ele não está vivo? O que é que ele quer dizer com isto aqui não é vida? Ele está dizendo que aquilo ali não é uma qualidade de vida. Mas ele está vivo? Está. Ele está vivo, só que ele não está com qualidade de vida. Aqui que está a diferença. Uma pessoa que está no inferno agora, ele está vivo ou não está vivo? Ele está, mas ele não está com uma qualidade de vida. Uma pessoa que está no céu, que já partiu, está no céu, ele tem vida? Tem vida, só que ele tem qualidade de vida.
Então, do que Deus está falando aqui é da qualidade de vida. E o curioso, e eu chamei a atenção dos irmãos, é para o verbo ter. O verbo ter, qualidade de vida, tem a vida eterna. A qualidade de vida começa aqui. Mas aí, alguns irmãos podem me dizer assim, mas eu já aceitei Jesus Cristo há muito tempo, eu não tenho muita qualidade de vida. Não estou falando da questão qualidade de vida em termos de não ter doença. Eu não estou falando disso, eu estou falando da qualidade de vida espiritual. Se você olhar, por exemplo, em 1 Pedro, nós lemos ontem, né? O Pedro dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E por isso Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas ele está preso. Ele está preso. É nessa carta aos Filipenses que ele disse assim, olha, eu orei para que Deus poupasse a vida do irmão, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele está falando isso no livro de Filipenses. Mas no capítulo 4, versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas ele disse que ali ele tinha tristeza, mas como que é isso? Como que ele pode estar alegrai-vos sempre no Senhor? O que ele está colocando, irmãos, para nós é que o crente nesse mundo, como Jesus disse, tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Esse corpo que está com pecado vai adoecer. Cedo ou mais tarde, se você ainda não teve, vai ter doença. E nós vamos padecer com isso. Qualidade em termos de vida biológica, tira. Da biológica e às vezes a psicológica também. Mas essa vida eterna da qual ele está falando, não. É por isso que os apóstolos eram chicoteados e tinham alegria. O Paulo estava passando, por exemplo, por dificuldades, até de se desesperar da própria vida, mas tinha alegria. Aquela passagem de Paulo na prisão com Silas, chicoteado, ensanguentado, estão cantando hinos de louvores a Deus e orando. Como é que pode? Aí está a qualidade de vida, que não quer dizer necessariamente qualidade de vida biológica ou psicológica, mas espiritual. Essa espiritual faz com que você vença o psicológico e o biológico. A costa está ensanguentada, mas ele está feliz. Como é que pode? Lembra os apóstolos que foram surrados pelos principais sacerdotes e eles saíram alegrando-se, felizes por terem sofrido por causa de Cristo. Daí a explicação, porque muitos mártires que estavam lá na fogueira estão dizendo, glória a Deus, seja louvado Senhor, teu nome seja engrandecido. Por que eles estão louvando a Deus? Por que eles estão cantando hinos de louvor? É porque o biológico está bom? O psicológico está bom? O psicológico fica bom por causa dessa vida espiritual, dessa qualidade de vida que Deus dá. É passageiro. No mundo tereis aflições. Tu vai ter aflições. Jesus não mentiu, mas ele diz, tendes bom ânimo. Tende bom ânimo. Então essa vida aqui, que o Senhor Deus dá testemunho, que é a vida eterna, é essa vida, é o Zoe, é essa qualidade de vida que começa agora. Eu poderia dar exemplo para os irmãos. Imagine, uma pessoa que bebe, uma pessoa que é mulherengo, uma pessoa que está na vidona aí, acabou com o casamento, acabou com a vida familiar, não teme a Deus, mas um dia ele entrega a sua vida a Jesus. Ele entrega a vida a Jesus e aí ele começa a seguir a Jesus. Já não bebe mais, já não é mais mulherengo, já quer ir mesmo para a igreja, quer fazer as coisas certinha, não quer enganar o Estado, não quer levar coisas da fábrica para casa, ele quer ser honesto em tudo. A qualidade de vida dele mudou? Mudou. A qualidade da família dele mudou? Mudou. A vida eterna começa aqui. Aqui. O dinheiro que ele gastava já nos maços de cigarro, nas bebidas, já não vai, já economizou, já sobrou mais para casa. Então, começa aqui. Agora aí, irmãos, o versículo, nós já vimos o 10 lá, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida em si. O testemunho, aquele que não dá crede de Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E aí vimos o testemunho, versículo 11, versículo 12. Aí a gente termina aí com o versículo 13, que é o propósito da carta.
o propósito da carta. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Note, ele está escrevendo para crentes, ele está escrevendo para irmãos, ele está escrevendo para uma congregação. Mas olha como ele escreve, ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Aí, aqui parece que ele conserta, porque ele sabe que na igreja, irmãos, nem todo mundo é regenerado. Numa congregação, nem todo mundo é regenerado. E aí ele vai bem específico. Ele diz: a vós outros, eu estou falando de vós outros, que credes. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Porque muitos podem se dizer evangélicos, mas não tem essa fé, não tem essa crença. Ele é um religioso, ele vai à igreja, mas ele não é regenerado. Então há muita possibilidade disso no meio cristão, de pessoas que são religiosas, mas ele não tem aquela fé, ela não tem aquela fé. E por isso o João aqui especifica, ele diz: olha, irmãos, essas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Sim, eu estou falando com vocês que creem em nome do Filho de Deus. Porque aquele que crê, como ele já disse, vence o mundo. Lá no capítulo 5 e o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então que tenhamos esse texto, né, essa passagem assim, bem clara assim, para nós, né? O 6 e o 8, o triplo testemunho acerca de Jesus. O 9 e 10, o testemunho de Deus é maior. O 11 e 12, que é o testemunho a respeito da vida eterna. E o propósito assim desta carta é para nós sabermos que nós temos, não que nós teremos, mas que nós temos já a vida eterna. Quando fecharmos os olhos aqui neste mundo, nós vamos abrir no céu, né? Quem que vai abrir no céu? Vós que credes que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por esse testemunho que o Senhor nos dá a respeito do teu Filho. Sim, Senhor, cremos que tu mesmo é o único Deus em três pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse testemunho. Obrigado porque o Senhor nos fez nascer e crer nesse que é o único Salvador. Seja com cada um dos amados irmãos aqui, leva-nos, Senhor, aos nossos lares, dá uma semana de paz a cada um, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, muito obrigado.